Será que um plano de saúde deve cobrir medicamento fora do rol de procedimentos da ANS? Olha, a gente sabe que o rol de procedimentos da ANS deixa muito a desejar, sobretudo quando há tratamentos com medicamentos. Mas será que um plano de saúde pode ser chamado a fornecer medicamento mesmo fora do rol? E quais são os critérios possíveis que a Justiça tem estabelecido e que a lei prevê? Eu vou explicar isso para vocês agora. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil. Autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, a gente tem que compreender que a lei dos planos de saúde hoje, ela diz que mesmo que um medicamento não esteja no rol da ANS, ele deve sim ter cobertura obrigatória e ela estabelece uma premissa. Qual que é a premissa geral que é estabelecida? É que o medicamento esteja em acordo com a ciência. Essa é a premissa máxima. Aí a gente vai ter que entender algumas particularidades e alguns detalhes aí do caso. Porque vamos lá, vamos pensar o seguinte. Quando eu entro na regra do rol da ANS, o rol da ANS tem basicamente duas grandes resoluções, ali, dois grandes anexos para cobertura. Primeiro é a resolução número 465 de 2021. Essa resolução é quem diz para a gente quais são os medicamentos que estão listados dentro desse rol, e aí eu vou encontrar isso lá no anexo 2. Se eu entro no anexo 2, e aqui na descrição do vídeo no YouTube tem o link para que você acesse o rol da ANS, eu deixei aqui. Você vai entrar no anexo 2 e você pode procurar pelo nome do medicamento que você está buscando, sendo muito importante que você busque isso pelo nome do princípio ativo, ok? Algumas particularidades vão ser modificadas porque nem todo medicamento obrigatoriamente vai estar com um nome dentro do rol. Tem, por exemplo, medicamentos oncológicos que são de uso ambulatorial ou hospitalar, por exemplo, eles nunca terão seu nome incluídos dentro do rol por uma outra circunstância, mas eles têm cobertura obrigatória em determinadas situações. Então, assim, a particularidade aqui vai dizer o seguinte, olha, para você pesquisar se seu caso está no rol ou não, você vai poder, de repente, olhar dentro desse anexo 2 aqui e entender se o princípio ativo, o nome do princípio ativo está dentro do rol de procedimentos da ANS. Se ele não estiver, não significa dizer que ele não tem cobertura. Calma, a gente vai precisar, contudo, a partir daí, fazer uma análise mais cuidadosa, mais profissional, porque, por exemplo, pode ser que pelo nome da doença a gente consiga encontrar que qualquer medicamento listado para essa doença tenha cobertura obrigatória. Existe essa regra também, ok? Importante você entender o seguinte, quando a ANS incorpora um medicamento, por exemplo, o que ela faz? Ela estabelece condições para que o paciente possa acessar esse tratamento. E aí, Elton? E aí que às vezes nem todos os pacientes conseguem acessar o tratamento por essa regra da ANS, porque o problema de uma regra geral, veja, é que existem dentro da medicina uma multiplicidade de casos muito grande. E uma regra geral é só uma regra mediana. É só uma regra que tenta ali estabelecer uma condição mediana para um paciente mediano. Mas muitas das vezes um paciente, por exemplo, não atende esse critério e ele precisa de um tratamento. Ou até, muitas vezes você vai buscar o medicamento dentro da regra da ANS e não vai encontrar e vai me dizer, e aí, eu posso ter direito ou não posso ter direito a esse tratamento? Então, eu vou colocar aqui de forma geral para vocês, porque, claro, seria um vídeo muito grande se eu ficasse aqui tratando de todas as especificidades, embora eu tenha outros tantos vídeos sobre o tema. Mas eu quero colocar aqui para vocês uma questão muito importante. Vamos lá. Se o medicamento não está no rol de procedimentos da ANS, a lei dos planos de saúde diz que, estando, contudo, o uso do medicamento em acordo com a ciência, a operadora deve pagar. Então, veja, a regra da lei dos planos de saúde, e a lei é maior do que o rol. O rol da ANS é inferior à lei e o rol não pode contrariar a lei. Se o rol contraria a lei, vale a lei e não vale o rol, tá bom? Mas a lei fala, então, que o tratamento estando em acordo com a ciência,
ele deve ser autorizado pela operadora. É isso que diz a regra. Aí você vai me dizer, então todo e qualquer medicamento em acordo com a ciência, a operadora deve ser obrigada a pagar? Eu diria para você, em regra sim, mas podem existir na justiça algumas exceções em que a justiça às vezes olha e fala, para isso especificamente eu não vou determinar a cobertura, porque aqui eu estou entendendo que tem uma exceção legal. Em geral, a principal recusa da justiça para medicamento, por exemplo, é basicamente o seguinte, ou é um medicamento que não tem indicação na ciência, então eu não estou falando da bula, estou falando não tem indicação na ciência, ok? Aí a justiça diz assim, olha, isso é experimental, a ciência não recomenda o caso. Não, repito, não é uma questão da bula, é uma questão da ciência, ok? A bula pode estar prevendo por uma situação e a ciência já ter avançado e tudo bem, isso pode ter cobertura, mas se a ciência não prevê cobertura, vai ser difícil a gente fazer a liberação disso, ponto 1. E ponto 2, é mais difícil eu fazer a liberação, embora não seja impossível, é mais difícil fazer a liberação de medicamentos para uso oral em domicílio do paciente, quando a doença não for relacionada, por exemplo, a um câncer, ou quando esse não for um medicamento antineoplásico. É mais difícil liberar porque a justiça tem uma controvérsia na interpretação da lei dos planos de saúde, que para muita gente, eu defendo isso dentro do meu livro, para muita gente está superada, mas para outras pessoas ainda não. Então, o que quero dizer é o seguinte, você vai poder entrar no anexo 2, buscar pelo nome do medicamento ou buscar pelo nome da doença e entender. Mas tem particularidades, sinceramente, que só um advogado especialista em plano de saúde pode sentar contigo e analisar a especificidade, o teu caso, a tua particularidade para entender se você tem muita chance, pouca chance, menos chance, nenhuma chance, porque tudo isso precisa ser feito de uma maneira cuidadosa e profissional. Essas análises todas, a gente traz aqui informações gerais, mas é claro que isso não dispensa a necessidade de que um profissional, de que um advogado que conheça essas regras, que conheça o anexo 1, o anexo 2, que conheça a resolução 465, que entenda quando tem que estar no rol e quando não precisa estar no rol para ter cobertura, ou quando tem cobertura pelo rol, na verdade a operadora está dizendo que não, mas não é verdade, tem cobertura pelo rol. Tudo isso é muito importante um advogado entender. E aí, claro, só uma consulta com um profissional como esse pode revelar qual é a sua possibilidade, qual é a sua chance, quais são aí os caminhos para que você eventualmente libere um tratamento ou um medicamento que não está no rol. Mas, repito a vocês, não estar no rol não significa a impossibilidade de liberação, porque a lei diz que, estando em acordo com a ciência, deve fazer liberação e deve autorizar. Mas é extremamente importante nessa hora que você fale com um advogado especialista, experiente, que conheça essas regras todas. E claro, mesmo que você não conheça um na sua cidade, eu sugiro a você que você faça isso online. Por exemplo, marque uma reunião online com um advogado, vai entender o seu caso, vai entender a sua particularidade, vai entender a sua situação. E você pode fazer isso, claro, depois que você tiver a prescrição, a recusa da sua operadora, e aí você vai sentar com um advogado, com um profissional que conheça essas regras todas para poder prestar a você a melhor orientação ao seu caso. É basicamente isso que eu tinha a dizer para vocês aí. Eu sei que muita gente vai ficar, mas como é que eu vou liberar? Como é que eu faço com isso ou com aquilo? Essas particularidades todas. Se for possível deixar aqui no comentário. Eu estou sempre olhando e tentando ajudar vocês aí a encontrar, a ver aí os caminhos. E a gente vai sempre aí dando dicas ao longo da estrada com outros tantos vídeos que vão surgindo ao longo do caminho. Não deixe de falar com um advogado especialista em plano de saúde. A advocacia é mais ou menos como médico, né? Não dá para você discutir a oncologia com um clínico geral, por exemplo, porque não é a especialidade dessa pessoa. Então fale com um advogado especialista, no limite faz isso online. Um processo judicial, mesmo que você pense em mover, é eletrônico, é online em todo o Brasil, não vai ter nenhuma diferença, nenhum prejuízo você fazer isso eletronicamente. Muito sucesso a você, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.